Se você conseguiu desenvolver esse projeto do início ao fim e agora tem um site funcional, você está de parabéns, porque esse projeto envolve vários conceitos que a gente aprendeu nos projetos anteriores e podemos dizer que é o primeiro projeto completo, que a gente tem aqui no Play Code Makers. Porque os projetos anteriores sempre eram pedaços, de algumas telas separadas ou componentes separados. Portanto, esse projeto aqui com certeza é um divisor de águas, porque a partir da conclusão dele você vai ficar mais seguro para inclusive começar a pegar trabalhos como freelancer. Se você teve dificuldades para concluir esse projeto, não se preocupe. Eu vou mostrar o passo a passo aqui e você vai aprender várias técnicas que serão muito úteis inclusive para projetos futuros. E com certeza vem muitos projetos aí pela frente parecidos com esse, e a cada projeto que você criar, com certeza você vai ficar mais rápido e vai ter cada vez mais facilidade para concluir. Diferente dos projetos anteriores, que eu fazia basicamente um vídeo, Esse projeto, por ser um projeto maior, eu vou separar ele em vários vídeos mais curtos. Dessa forma vai ficar mais fácil, inclusive, de você acompanhar, cada etapa desse projeto, cada tarefa. Então aqui a gente tem várias seções aqui, nessa landing page. Então eu vou fazer, provavelmente a gente vai ter um vídeo por cada etapa dessa aqui. Para evitar que fique um vídeo muito longo, um vídeo de 1 hora ou 1 hora e meia aí. Então eu vou começar, a partir do momento que a gente está começando a desenvolver projetos completos, eu vou mudar um pouco a nossa forma de gravação de vídeos aqui. Mas de qualquer forma os vídeos vão ficar na mesma página, todos disponíveis, então você pode assistir um atrás do outro sem problema. Em uma aula onde eu ensinei os fundamentos sobre a criação de sites, eu falei que todo site nada mais é do que um conjunto de caixas organizadas, e dentro de cada uma dessas caixas a gente tem os elementos. A gente pode ter botões, textos, menus, imagens, etc. Esse projeto aqui é um bom exemplo para você entender melhor, como é essa forma de pensamento, que vai ajudar muito você a resolver esses projetos aí, a implementar esses projetos. Pois quando você começar a bater o olho em um site e conseguir visualizar as caixas, mesmo que elas não sejam óbvias, com certeza você vai se tornar um profissional diferenciado e vai conseguir criar sites muito mais rápido. Eu criei um gráfico aqui que com certeza vai te ajudar muito na implementação. Veja que eu dividi, o site em várias caixas. E para a definição de cada caixa dessa eu vou usar uma tag diferente. Então começando aqui essa primeira caixa maior aqui, que é o header, que traduzindo seria cabeçalho, Eu vou usar a tag header, então eu vou criar lá o meu HTML. Quando eu estiver escrevendo HTML eu vou colocar lá a tag header, vou abrir e fechar. E dentro dessa tag header eu vou colocar uma div chamada container, que é esse elemento interno aqui, centralizado. Ele tem uma largura fixa, No nosso caso a gente vai usar 960 pixels, essa largura, e a gente vai centralizar essa div container. E perceba que todas as outras seções do site também têm essa mesma div container. Então aqui na seção topo, por exemplo, eu dei o nome de section ID topo, Esse nome poderia ser qualquer nome. E você pode ficar à vontade para escolher o que você achar melhor, Então eu tenho aqui a section ID topo. E dentro dessa section, dessa div, que eu abri e fechei a tag section, eu vou colocar a div container novamente, uma outra div container. E assim por diante, eu tenho uma outra seção aqui, que seria uma outra caixa. Então eu tenho uma caixa maior, que é a section ID conheça. E dentro da section ID conheça eu tenho a div com a classe container. Que novamente esse container vai ter uma largura fixa e vai estar centralizado na tela. E eu continuo assim durante todo a landing page, fazendo a mesma coisa para as outras seções. Então eu tenho aqui depoimento, convite e sempre com a mesma estrutura. E por último aqui tem o footer também, que tem uma classe, uma div chamada com a classe container. Agora eu vou escrever esse HTML inicial aqui com essas tags que eu defini aqui para você entender melhor na prática como isso funciona. Eu tenho certeza que vendo isso, você vai começar a ver o site de uma outra forma e vai ver que vai ficar muito mais produtivo, Então você vai ganhar uma agilidade aí, porque essa estrutura, essa técnica aqui, que eu estou te ensinando, ela pode ser usada para criar os mais diferentes tipos de sites. Bora lá agora escrever código implementando exatamente essa estrutura que eu te mostrei aqui. Então eu tenho aqui um arquivo HTML que ele tem apenas a estrutura mínima aqui, e é a mesma estrutura que você já usou em projetos anteriores. Então eu tenho o normalize aqui, CSS, Eu tenho um arquivo estilo.css que está totalmente em branco aqui agora. Nesse projeto eu estou usando a Google Font aqui, chamada Lato, E que tem os pesos 300 e 700. Então o 300 vai ser o light,
E o 700 vai ser o medium que a gente vai usar no projeto aí. E por último aqui a gente tem essa meta tag viewport, porque a gente vai ter essa preocupação. Apesar de eu não ter definido no design de como vai ficar a versão mobile desse site, mesmo assim eu vou criar. Você vai ver que depois que tem a versão desktop pronta, com poucos ajustes é possível deixar a versão mobile também pronta. Então a gente vai ver aqui também deixar esse site responsivo, beleza? Então é isso, eu tenho a estrutura mínima aqui do HTML que está totalmente em branco e a gente vai começar a escrever aqui. Então eu vou começar a usar aquela estrutura inicial que eu te falei aqui. Então eu tenho as sections, né? Tem o header e o footer lá no final. Então eu vou colocar aqui section. Vamos colocar aqui section. E dentro dessa section eu tenho uma div, né, com a classe container. Então eu posso colocar aqui ponto .container. Isso aqui é um recurso que eu posso usar simplesmente para fazer com que o meu plugin aqui, o Emmet, né, ele crie e gere código mais rápido para mim. Então se eu der pressionar a tecla Tab aqui, veja que ele já me montou essa estrutura inicial. Então eu posso dar o ID aqui da section topo e já vou copiar e colar aqui e vou criar as outras seções também. Então eu tenho a section topo, eu tenho a section conheça, tenho também a section depoimento, e por último eu tenho a section convite. E perceba que aqui eu poderia colocar uma section com ID footer, que seria aquela seção lá do rodapé. Só que semanticamente eu tenho uma tag mais forte do que essa, né? Então que ela significa mais. Então ao invés de colocar uma section ID igual a footer, eu vou usar a tag footer que já existe no HTML. Então vou colocar aqui, abrir e fechar o footer. E vou fazer o mesmo para o header. Então copio e colo aqui. E simplesmente mudo aqui. Então aqui novamente, né, eu poderia ter uma section ID igual a header. Ou qualquer outro nome, né? Mas eu prefiro colocar header mesmo, porque é uma tag que já está à minha disposição. Então sempre que você tiver uma tag que ela tem um significado semântico, né, mais forte, por assim dizer, é melhor você usar essa tag, beleza? Então eu tenho aqui essa estrutura inicial: header, topo, conheça, depoimento, convite e o footer. E dentro de cada seção dessa eu tenho a div container. Então essa é exatamente essa estrutura que eu te mostrei aqui, beleza? Então agora a gente vai começar a escrever o CSS para a gente ver isso formatado, né? Porque se eu salvar aqui, veja que apesar de ter um monte de código escrito aqui, nenhuma dessas tags, né, elas têm algum comportamento padrão, algum visual padrão. Então minha tela continua aparecendo em branco. Para melhorar isso, eu vou escrever um CSS aqui. Então vou colocar aqui a tag style e colocar aqui um CSS. Por que eu estou colocando aqui nessa página e não estou colocando aqui no meu estilo.css? Essa é uma técnica que eu uso no dia a dia, né? Que ela serve para eu ir visualizando a estrutura do site. Então depois que eu terminar de criar a estrutura, né, eu simplesmente venho aqui e apago tudo que tiver aqui no meu style. Porque isso aqui, esse código CSS que vai ter aqui, ele serve simplesmente para me dar suporte visual para eu ver o que está acontecendo. Mas ele não faz parte do design do projeto final e eu posso simplesmente excluir. Então, te dar um exemplo aqui. Eu posso colocar aqui uma section, eu abro e fecho aqui e vou colocar o background color. Vou colocar aqui que é um cinza mais escuro, então 666. E posso falar que tem uma altura de 300 pixels. E vou falar aqui também que tem uma margem bottom, né, um espaçamento aqui de 5 pixels. Isso é só para você ver, né, visualmente aqueles elementos que até então estavam totalmente invisíveis. Então veja que agora aparece alguma coisa aqui. Então eu já tenho a minha section, né, sendo mostrada visualmente aqui. Então eu posso fazer o mesmo para o container. Então eu posso vir aqui, ponto container. Vou colocar só o background color. A altura não vou colocar não. E vou colocar um cinza mais claro aqui. Então só para você ver como é que vai aparecer. Não apareceu nada ainda. E eu vou colocar a altura aqui também, só para aparecer.
Então veja que apareceu também, só que o container ele está ocupando o espaço da minha section. Então por isso eu tenho que começar a formatar esse container aqui. E esse código de formatação do container eu já posso escrever lá porque faz parte, né, do meu estilo mesmo. Então eu posso vir aqui, colocar ponto container e fazer aquilo que eu te mostrei aqui nesse gráfico. Eu vou definir uma largura fixa para a div container e vou centralizar na tela. Então eu vou fazer isso aqui. Então eu posso definir aqui a largura de 960 pixels e vou centralizar usando aquela técnica que a gente já viu em projetos anteriores. Margem 0, espaço alto. Então veja que agora, né, está aparecendo visivelmente aqui, eu consigo ver a tag, tanto as tags section quanto as tags container. E veja que essa tag aqui de cima, essa seção aqui de cima está em branco. Por quê? Porque aqui eu tenho o header e aqui embaixo eu tenho o footer. De qualquer forma, isso já deixa, né, o meu layout totalmente visível aqui. Se eu quiser deixar da mesma forma, eu posso adicionar aqui section, header e o footer também. Então veja que agora todas as seções estão aparecendo. Então eu poderia simplesmente vir aqui só para identificar, né? Header, topo, conheça. Veja que o que eu estou fazendo aqui ainda não faz parte da implementação do design do site. Mas é uma forma de você ver e ir aprendendo, né, de como fazer essa estruturação do layout, que é uma parte muito importante da implementação do seu código HTML e CSS. Então, continuando aqui, eu posso colocar depoimento, convite e o footer. Vou colocar aqui uma fonte de fundo, vou colocar veja que agora eu tenho, né, header, topo, essa letra branca não ficou legal, deixa eu tirar aqui. Então eu tenho aqui header, topo, conheça, depoimento e convite e footer também. E veja, vamos ver se o layout já está responsivo, né? Então eu posso colocar aqui veja que ele ainda não está responsivo, ele está quebrando essa rolagem aqui, ela não é legal. Eu preciso evitar isso aqui. Como eu faço isso? Como a gente está trabalhando com layout responsivo, design responsivo, ao invés de definir a largura aqui como 960, igual eu fiz aqui, né? Tem a largura 960, eu vou usar uma outra propriedade, atributo chamado max width, que seria a máxima largura é 960 pixels. Então veja que o comportamento vai mudar. Então veja que agora eu não tenho mais aquela rolagem aqui embaixo. Então ficou esse layout inicial aqui, né? Ele está responsivo. Então eu posso diminuir aqui e veja que eu não tenho mais rolagem aqui embaixo igual tinha antes. Então se eu tirar aqui só para você ver, eu tenho aqui uma rolagem porque a largura, né, ela não ficou elástica. Então, para que eu não fique com a largura fixa de 960 pixels, eu uso o atributo max width, que seria a largura máxima, né? Então, atualizo aqui. Então, está resolvido. Então, essa é a nossa primeira etapa aí do projeto, que apesar de a gente não ter nada muito parecido, né, com o design final, mas a gente tem algo muito parecido com esse gráfico que eu te mostrei aqui. Então a gente vai sempre colocar todos os elementos dentro de cada container. Então eu não vou colocar nada aqui fora, porque esse aqui é a section. Então eu vou colocar tudo aqui dentro, da mesma forma que eu escrevi, né, esses textos aqui, conheça, depoimento, eu sempre vou colocar tudo dentro do container.